Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma live aulão aqui do nosso canal. E se você é novo, chegou agora por aqui, eu sou Michele Coelho, eu sou advogada trabalhista, especializada em consultoria, mentoria, compliance, todo esse universo protetivo trabalhista. E eu já te indico logo de cara que se inscreva nesse canal, ative as notificações para que você não tenha problema aí com a parte trabalhista. E nessa live, em específico, nós vamos falar sobre onde encontrar empregada doméstica. Só que antes de nós começarmos a falar sobre esse tema, vou te explicar algo. Aqui, nós não estamos ao vivo, essa live está em formato de estreia. Porém, como nós tivemos alguns problemas aí técnicos, né, com a live ao vivo, nós acabamos disponibilizando para melhorar o conteúdo, né, para ser algo com muita qualidade, essa live em formato de estreia, e ela está gravada. Porém, eu estou aqui no chat, ou aqui no chat, não sei qual dos lados que está, estou no chat completamente online para responder todas as suas dúvidas. E se mesmo assim você continuar com dúvida, me mande nos comentários, me procure no meu Instagram, @michelecoelhoadv. Lá no meu perfil vai ter todos os links importantes, então diversas redes sociais que você pode entrar em contato comigo e eu vou te responder o mais rápido possível, tenha certeza disso, tá? Então vamos lá. Quando nós falamos sobre onde encontrar empregada doméstica, o que eu indico é que, primeiro de tudo, você se socorra a pessoas próximas. Então, você vai primeiro procurar em grupo de WhatsApp de família, grupo de WhatsApp de amigos, vá no seu próprio trabalho, pergunte para as pessoas mais próximas se eles têm uma empregada doméstica ou alguém que indique esse profissional para você, porque às vezes a própria empregada doméstica que trabalha na casa de uma colega sua de trabalho tem uma irmã, uma amiga que também está procurando trabalho. Então, assim, procure os mais próximos, como, por exemplo, se você mora num prédio, às vezes no seu próprio prédio, o zelador, as pessoas que trabalham no prédio conseguem aí te indicar. Tem também, por exemplo, você mora num condomínio de casas, da mesma forma, pode ter um zelador, pode ter uma pessoa que trabalha na segurança do condomínio, pode sempre ter alguém aí para te ajudar. Você mora em casa, por exemplo, pode ter aí uma vizinha, sempre tem alguém próximo que pode aí estar te indicando. Mas o que acontece? Quando eu falo nesse primeiro momento de você buscar uma indicação de pessoas mais próximas, é porque provavelmente quando você busca essas indicações, é possível que você tenha mais facilidade em encontrar o excelente doméstico, porque ele já vem ali talvez com boas referências. Só que quando nós falamos que você pode estar encontrando um empregado ou uma empregada doméstica com boas referências, isso não tira o seu investimento de tempo em dar o melhor para a sua casa e para a sua família. E aí, se você está se perguntando, Michele, tá bom, mas em que eu tenho que investir tempo nisso? Você tem que fazer o orçamento da sua família, ver o tipo de contrato que você vai contratar, tem que fazer o perfil da sua casa, o que você está buscando, quais são as funções que esse empregado doméstico tem que fazer na sua casa. Lembrando que a única pessoa que está dentro da sua casa é você. Então, não tem como outra pessoa traçar o perfil da sua casa por você. Só você pode investir esse tempo para dar o melhor profissional aí para sua casa. Lembrando que nós somos a média das pessoas que nós convivemos. Então, você quer contratar um empregado doméstico que leva a sua casa para cima, que influencia a sua casa para o melhor ou que influencia a sua casa para o pior. Então, essa indicação não tira a sua responsabilidade e o seu interesse em dar o melhor para a sua casa. Essa primeira indicação, pegar alguém mais próximo, ou seja, da sua família, do lugar onde você mora, do seu trabalho, que indique um profissional doméstico para você, ela somente pode trazer uma facilidade, em primeiro momento, de trazer mais rápido um excelente profissional, tá? Mas mesmo assim, não tira a sua responsabilidade de fazer aí o processo seletivo, de escolher, de traçar o perfil, fazer o orçamento familiar, é um investimento de tempo, entendeu? Então, assim, por mais que tenha essa indicação, não largue isso de estar ali fazendo os traços do perfil, fazendo o seu orçamento familiar, tá? Então, vamos lá. Passados essas primeiras indicações, antes de nós continuarmos e passarmos aqui para a internet, as pesquisas da internet,
eu quero te indicar que se você conhece alguém, pensou em alguém que está precisando de empregada doméstica, não sabe onde encontrar a empregada doméstica, se já vê essa pessoa da família, amigo, na sua cabeça, já pega, compartilha essa live com essa pessoa, porque a live vai ficar disponível até segunda-feira que vem. Depois eu vou tirar e vou mandar para o curso de contratação doméstica. Então, assim, já indica para essa pessoa, porque tem aí, digamos que basicamente uma semaninha para assistir, tá? Então, já pega e compartilha. Lembrando que essa live está em formato de estreia e eu estou aqui ao lado no chat online. Então, se tiver dúvida, já pode ir me mandando que eu vou ir respondendo todo mundo, tá certo? Agora, vamos nos socorrer às pesquisas de internet. Então, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês e eu vou tomar um golinho de água antes. E aí, nós vamos colocar aqui, ó, empregada doméstica no Google. Aqui, quando nós estamos pesquisando no Google, nós podemos colocar já direto por região. Então, pode ser empregada doméstica, você pode pôr São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás, você pode pôr direto na sua região. Eu aqui vou fazer uma pesquisa mais ampla, mas, conforme eu falei, você pode já pôr direto para a sua região. E aqui no Google, quando nós pesquisamos, você pode ver que vão ter anúncios de empresas que muitas vezes se propõem a fazer isso por você. Então, ela se propõe a contratar o empregado ou a empregada doméstica para você e se propõe também a completar, às vezes, até mesmo o seu e-social. Agora, eu vou dar a minha opinião sobre isso. Não se socorram a essas empresas. Por quê? Porque tem 3 motivos que eu vou te dar aqui agora nessa live. A primeira, esses sites e empresas que prestam esse serviço para você, eles não sabem o perfil da sua casa. Eles não sabem o que você precisa para os seus avós, para os seus pais, para os seus filhos. Eles não sabem o seu dia a dia, eles não sabem o que acontece no seu lar. Então, eles não estão comprometidos em te entregar uma empregada doméstica que tem o perfil da sua casa. Até porque eles não sabem. Quem sabe o perfil da sua casa é você. Outro ponto, eles estão contratando um empregado doméstico que não vai trabalhar na casa deles. Ele vai trabalhar na sua casa. Então, estão procurando algo de forma completamente profissional. Não é algo que é aí para compartilhar o seu dia a dia, para compartilhar da sua casa. Ou seja, eles não têm o mesmo interesse que você. Então, aqui já vai mais uma dica. Faça por você. Outro ponto. Se eles errarem, até mesmo na hora de completar ali o seu e-social, quem paga e quem responde na Justiça do Trabalho é você, não são eles. Então, assim, lembre-se que quem sabe o perfil da sua casa, quem sabe a forma que quer contratar, quem sabe o valor que tem para gastar, quem sabe aí as funções que quer que realize dentro da sua casa, quem vai conviver com esse empregado ou empregada doméstica é você. Então, invista o seu tempo. Contratar empregado doméstico é simples, mas não é fácil. Por que não é fácil? Porque você tem que investir tempo. E quando você investe tempo na procura, na busca de um excelente profissional doméstico, você vai ter. Porque você vai procurar e vai se dedicar ao dar o melhor para a sua família. Então, não largue isso na mão de outras pessoas, na mão desses sites, sendo que você pode sim fazer o melhor para a sua casa e para a sua família. Lembrando que quem vai conviver com esse profissional é você, e se tiver algum problema no e-social, quem paga é você. Então, eu não te indico que se socorra a essas empresas aqui que aparecem aqui no Google. Então, passada essa parte aqui de Google, nós vamos passar ao Facebook. E aqui no Facebook, nós temos o quê? Nós temos no primeiro momento que eu vou fazer uma pesquisa, depois eu vou mostrar uma outra ferramenta para vocês. Então, vamos primeiro de tudo, aqui onde está o cursor do mouse, aqui em cima, ó, em pesquisar. Aí nós vamos colocar empregada doméstica. Opa, peraí. Então, nós vamos por aqui, ó. Empregada doméstica, eu tinha apertado errado. Aqui no Facebook, da mesma forma, você pode pôr direto para sua região, pode pôr São Paulo, pode pôr Rio de Janeiro, Goiás, pode já direcionar. Eu vou fazer uma pesquisa ampla. Então, aqui quando nós colocamos empregada doméstica,
aqui. O Facebook não está. Apareceu. Conseguimos fazer nossa pesquisa. Então, vamos lá. Você vê aqui que no Facebook, ele vai mostrar aqui algumas páginas que possuem empregadas domésticas e empregadores domésticos. A empregada doméstica publica, ó, preciso de emprego para trabalhar de segunda a sexta ou de diarista. Então, a empregada ou empregado doméstico publica a vaga. E você, como empregador doméstico, vai lá e olha ou também publica, falando assim, ó, preciso de empregada doméstica, que trabalha de segunda a sexta, que seja faxineira, que limpe a casa, que lave roupa, lave louça. Então, da mesma forma, nesse grupo, tanto você publica a vaga, quanto a empregada doméstica também publica que está procurando emprego. Então, você vê que aqui nós temos esse aqui, que é em São Paulo. E esse aqui primeiro, ó, por exemplo, ó, você precisa entrar na página, né? Se cadastrar, né? Participar do grupo. Tem aqui outras, ó, procura de empregada doméstica. Só que o que você tem, o que eu te indico, se você for participar e entrar nesses grupos? Veja se é da sua região, porque tem algumas aqui que são, por exemplo, de São Paulo, mas são do ABC. ABC aqui é Santo André, São Bernardo, São Caetano. Então, não por exemplo, São Paulo capital, não é. Então, provavelmente, se você entrar nessa do ABC, você vai pegar uma empregada doméstica que mora muito longe da sua casa. E aí, provavelmente, seja péssimo, porque o empregado doméstico que mora longe não é legal, principalmente em valores de passagem. E provavelmente que pelo tempo que ele vai ficar no transporte coletivo para ir até a sua casa, ele vai poder aí estar desistindo do trabalho. Então, você vai dispensar todo um tempo, uma energia para contratar esse empregado doméstico e possivelmente ele não fique na sua casa, tá? Então, é muito importante olhar isso aqui nesses grupos, ver direitinho e ver que aqui também tem gente que está colocando, disponibilizando vagas, né, falando que está procurando emprego. E fora essas páginas, você pode vir aqui no seu próprio perfil do Facebook e criar uma publicação. Então, quando você vai criar aí essa publicação, você pode pôr aqui, ó, no seu próprio perfil, ó, preciso de... Aí, vou pôr aqui, ó, cuidador de idoso. Digamos que é o seu caso, de idoso. Aí, aqui você coloca assim, que vai fazer almoço. Não, nós vamos colocar primeiro assim, ó, cuidar de idoso, né? Almoço, cozinhar, lavar, passar. Aí assim vai, você coloca tudo. Aí você põe assim, ó, horário de trabalho, né? Aí você vai colocar o que combina com a sua casa. Aí você vai colocar trabalho o quê? De segunda a sexta. Aí você coloca, ó, de segunda a sexta. Aí você põe assim, ó, comprometido com o horário. Isso aí já é você aí fazendo o perfil da sua casa. Porque provavelmente, muitas vezes, esse cuidador de idoso vai conviver com seus avós, seus pais, com esse ente da família que você gosta e ama muito, mais do que você, né? Vai estar ali muito mais no dia a dia do que, às vezes, até mesmo você. Então, comprometido com o horário, porque você sai tal hora e o idoso não pode ficar sozinho. Disponibilidade de dormir e assim vai. Aí você pode pôr assim, gosta de idoso, põe experiência e assim vai. Aí você vai traçando o perfil. Aqui você vai, publica no Facebook e aí as pessoas que te têm no Facebook pode tanto te indicar um profissional, como pode falar assim, ó, tô procurando e eu aceito esse emprego, já sou cuidador de idoso e eu aceito esse emprego. Mas lembrando que da mesma forma, quando tem aquelas indicações das pessoas próximas, quem traça o perfil da sua casa é você. A indicação, ela só te leva a esse profissional. Mas quem vai ter que fazer todo o orçamento familiar, ver o tipo da vaga, ver o perfil da sua casa, é você. Só você sabe o que você está procurando para conviver aí com a sua família. Seja seus filhos, seja seus pais, sejam seus avós. Então, assim, aqui é só um primeiro passo. Os próximos passos, quem tem que investir tempo e dar é você como empregador doméstico, tá?
Então, continuando aqui. Depois que nós procuramos aqui no próprio Facebook, só tomar um golinho de água. Eu achei interessante que nós podemos também nos socorrer ao Instagram. Só que aqui no Instagram, ó, nós vamos colocar aqui, ó, empregada doméstica. E aí aparecem algumas, só que esses links daqui não são empregadas domésticas procurando aí uma vaga de trabalho. Na grande maioria dos casos, são perfis de Instagram que estão falando para as empregadas e para os empregados domésticos quais são os direitos que eles possuem quando trabalham. São perfis informativos. Ou então são aqueles mesmos perfis que nós falamos do Google, que são aqueles que oferecem para prestar esse tipo de serviço para você. O que, mais uma vez, eu ressalto aqui que não é interessante para você se socorrer a esse tipo de perfil. Por quê? Porque eles não sabem qual é o perfil da sua casa, eles não têm o mesmo interesse com você, porque essa empregada doméstica não vai trabalhar na casa deles. E se tiver algum problema no e-social, quem vai pagar é você e não eles. Então, assim, não tem menor interesse em fazer como você vai fazer, como você vai dedicar e pôr amor nisso, porque é sua família e é sua casa, tá? Então, assim, no primeiro momento, os perfis que eu identifiquei, encontrei aqui no Instagram, foram mais voltados a caráter informativo e a prestar esse serviço para você. Então, a outra forma que eu vejo de você utilizar o Instagram é você pegar e fazer uma publicação aqui no seu próprio Instagram, né? Aqui no feed, e aí você pegar e colocar assim, contrata empregada doméstica. E aí, da mesma forma que eu fiz no Facebook, você faz no Instagram. Preciso de, digamos que, faxineira, que lava, passa, cozinha, tem disponibilidade de horário, pode dormir no trabalho, pode viajar, cuide também de crianças, goste de animais, porque eu tenho bichinhos. Então, assim, da mesma forma você pode publicar aqui. E as pessoas que te têm no Instagram vão fazer aquela primeira indicação. Ou então, alguém que te tem aqui no perfil do Instagram vai falar assim, ó, eu quero ser sua faxineira, tá? Mas da mesma forma, essa indicação ou essa pessoa entrar em contato com você, por mais que ela esteja no seu Instagram, você vai ter que fazer a entrevista, você vai ter que ver se tem o perfil da sua casa, se corresponde ao orçamento. Então, tem uma série de processos que essa pessoa tem que passar para você ter a certeza de que você contratou o excelente profissional para sua casa e para sua família, tá? E aproveitando que nós estamos aqui no perfil do Instagram, vou te mostrar aqui com o cursor do mouse, ó, michelecoelho.com.br/links. Você vai ver todos os meus links importantes. Aqui acabou não carregando, tá? Mas é aqui, michelecoelho.com.br/links. Todos os meus links importantes para você entrar em contato comigo, tá? Caso tenha alguma dúvida ou algo que você queira me mandar, aqui tem todos os meus links importantes. Então, vamos lá. Continuando. Uma outra ferramenta que eu achei bem legal também para procurar a empregada doméstica é aqui o LinkedIn. E aqui no LinkedIn nós podemos pesquisar aqui e da mesma forma colocar empregada doméstica. E aqui nós vamos ver algumas empresas também que prestam esse tipo de serviço. E vamos ver também, lembrando que não é o indicado, tá? Contratar empresas que prestam esse serviço para você. Não sei se você entrou agora na live, mas desde o começo eu venho apontando que tanto esses sites que prestam serviço para você de achar empregada doméstica e completar e-social não é interessante. Por quê? Porque eles não têm simplesmente o mesmo interesse que em você em entregar o melhor para sua família. Então, eles podem pôr qualquer profissional doméstico na sua casa, eles não vão conviver com aquele profissional. A família deles não vai conviver com esse profissional, tá? Então, não é interessante. Faça por você mesmo, invista tempo e entregue, tenha certeza de que você está entregando um excelente profissional para sua casa e para sua família, tá? Então, aqui, da mesma forma, tem assim. Só que outra forma que eu achei interessante, aqui no LinkedIn, eu vou voltar aqui para mim, que eu vou pôr aqui a minha imagem para o cantinho, para nós podermos utilizar aqui outro espaço do LinkedIn. Então, aqui, vocês vão ver aqui onde eu estou com o cursor do mouse, aqui no canto superior à direita, né? E aí, nós vamos vir aqui, ó, em anunciar vaga, ó, aqui à direita, onde eu estou com o cursor do mouse. Nós vamos dar um clique e ele vai carregar aqui, ó, anuncie da esquerda para a direita. Anuncie sua vaga no melhor site para encontrar candidatos qualificados. Então, estamos aqui, Michele Coelho, meu nome.
Aí, cargo, nós vamos colocar empregada ou empregado, tá? Porque lembrando que você pode procurar um motorista, um caseiro. Então, empregada doméstica. E da mesma forma, você pode pôr diarista, pode pôr governanta, igual apareceu aqui. Aí, aqui eu vou colocar São Paulo, mas você vai colocar aí a sua região. Então, São Paulo, Brasil. Aí, iniciar o anúncio da vaga. Aqui, da mesma forma, você vai colocar tudo. Então, vai pôr a função. Então, é faxineira, é motorista, é caseiro, jardineiro, o que você precisa. Então, aqui do lado, o tipo de trabalho, aqui o setor, né? Então, seria sua casa. Nível de experiência, aí você tem que selecionar se você quer uma pessoa experiente ou sem experiência, e você vai treinar essa pessoa. E aqui da mesma forma, então você põe assim, ó, contrata-se babá. Aí você põe assim, cuidar de 2 crianças ou uma criança, 2 crianças. Aí você põe assim, lava, passa, cozinha, tem que colocar tudo que você espera, né? E assim vai. Aí aqui você põe assim, ó, gosta de criança. Aí você pode pôr experiente. Pode colocar gosta de animais, caso você tenha, né? Aí aqui você pode até pôr assim, ó, 2 cachorros, por exemplo, que daí a pessoa já vai saber quantos animais você tem. Põe assim, ó, disponibilidade para dormir, né? Disponibilidade de tempo para fazer hora extra, né? Caso você precise. Aí assim vai. Aí, aqui, realmente, você vai fazer quando você vai divulgar a vaga, você vai fazer uma lista de todas as coisas que você procura aí na sua empregada doméstica. Aí você já está começando a traçar o perfil, tá vendo? Aqui na própria divulgação da vaga, você já começou aí a traçar o perfil da sua casa e da sua família. Então, por isso que é muito interessante e importante você fazer isso por você, tá? Então, assim, o que eu vejo como ferramentas... E aqui, só para concluir, né, antes. Aí você vem aqui e disponibiliza, ó, as vagas, né? Vai pôr aqui um e-mail, né, que você quer receber, põe em continuar e vai divulgando as vagas. Então, assim, o que eu vejo de formas, vou voltar aqui para mim, de onde encontrar a sua empregada doméstica é, primeiro de tudo, você se socorrer aí a pessoas próximas. Então, o grupo de WhatsApp da família, grupo de WhatsApp de amigos, pessoas que trabalham com você na mesma empresa ou que você tenha contato. Aí depois você vai lá, procura se você mora num prédio, vê com o zelador, vê com a pessoa que trabalha no prédio, com vizinhos, com porteiro. Se mora no condomínio de casas, da mesma forma, porteiro, zelador, vizinhos, todo mundo. Se vê também ali, mora em casas mesmo, né, assim de rua, vê com os vizinhos. Mas lembrando que isso pode te trazer mais rápido excelente profissional, mas não garante que esse profissional tenha o perfil da sua casa, corresponde ao orçamento da sua família, tem o tipo de jeito que você quer. Lembrando que quem vai conviver com ele é você e sua família. Então, isso não tira a sua responsabilidade de comprometer seu tempo em dar o excelente profissional para sua casa e para sua família, tá? Fora isso, formas que eu vejo de você encontrar empregada doméstica ou empregado doméstico na internet. No Google eu acho muito difícil e entendo que você não tem que contratar essas empresas que prestam esse tipo de serviço, tá? Não aconselho. Por quê? Porque não tem o mesmo interesse que você, não sabe o perfil da sua casa e qualquer erro que elas cometerem, quem paga é você, tá? Outra forma, no Facebook, pode ir para esses grupos em que tanto o empregado ou a empregada doméstica compartilham que procuram um emprego, quanto o empregador doméstico compartilha que quer. Então, ali tem os dois lados, tanto o funcionário quanto o empregador. Então, você pode socorrer esses grupos. Tem também o caso de você anunciar a vaga no seu perfil do Facebook. E aí, ali nesse anúncio de vaga, você já vai começar a traçar o perfil do profissional que você procura. Da mesma forma, no Instagram, você pode publicar ali no seu perfil do Instagram que você está procurando empregada doméstica. E da mesma forma, no seu LinkedIn. Lembrando que qualquer forma dessas que você se socorra,
Quem tem o interesse de contratar o excelente profissional é você. Então, você vai traçar o perfil da sua casa, você vai fazer o seu orçamento familiar, você vai ver ali o tipo de contrato que você quer contratar e você vai acompanhar toda essa contratação doméstica. Lembrando que nós somos a média das pessoas que nós convivemos. Então, você dedicar esse tempo, você investir esse tempo na sua família, é o que te separa do excelente profissional para o péssimo profissional. E aí você decide, você quer que a sua casa seja influenciada para o melhor ou para o pior, que é o péssimo profissional. Sem contar que quando você contrata o excelente profissional, ele também te traz ganhos no quê? Em você trabalhar com a consciência tranquila, em você poder trabalhar sabendo que o melhor está dentro da sua casa, que qualquer coisa que você precisar, você pode contar com aquele profissional para tudo. Então, assim, o excelente profissional te separa de um bom dia de trabalho, de ter a certeza que sua família está com o melhor e de ter certeza que a sua família está sendo influenciada pelo melhor. E quem pode dar o excelente profissional para sua casa? Só você. Só você, que sabe traçar o perfil, sabe ver o que precisa, vai acompanhar para ver se é realmente aquilo que você procura. Então, o excelente profissional, só você que pode presentear, eu até diria, a sua casa e a sua família com ele. Tá certo? Então, vamos continuar. Para quem ficou até esse momento da nossa live aulão, lembrando que nós estamos em formato de live aulão. Aqui é uma estreia, essa aula é gravada. Eu estou online aqui no chat, então eu vou responder a todas as perguntas que vocês tenham. Caso vocês lembrem de alguma pergunta depois, comente aqui na live ou me procure nas minhas redes sociais, que eu vou tirar todas as dúvidas. Lembrando também que essa live ela fica disponível até segunda-feira que vem apenas. Então, se você lembrou de alguém que está procurando empregada doméstica ou que precisa do conteúdo desse vídeo, já compartilha. E para você ajudar também outras pessoas que estão procurando e não são pessoas que você conhece, já deixa aqui o like para que essa live, esse conteúdo, possa chegar a outros empregadores domésticos que, assim como você, também precisam do excelente profissional doméstico, tá bom? E para quem chegou até aqui, agora nós vamos para o conteúdo bônus. E esse conteúdo bônus, nada mais, nada menos, é que nós vamos juntos aqui agora traçar o perfil desse empregado doméstico aí para sua casa e para sua família. Então, primeiro de tudo, o que você vai fazer? Você vai fazer o orçamento da sua família. E por que você vai fazer o orçamento da sua família? Porque você precisa saber quanto você pode gastar com esse empregado ou empregada doméstica. Porque só assim você vai conseguir ter um profissional que cabe no seu bolso. Até porque existem 4 tipos diferentes e formas de se contratar um funcionário doméstico. Que é qual? A diarista, que é aquela que vai até 2 vezes na semana na sua casa. Temos o contrato por tempo parcial, que é aquele que trabalha até 25 horas na semana na sua casa. Então, pode trabalhar 20 horas? Pode. Pode trabalhar 10 horas? Pode. Desde que não ultrapasse as 25 horas na semana. E esse também vai receber um valor de salário. Temos o contrato por prazo determinado, que são situações de transitoriedade. O que é transitoriedade? Digamos que você tem uma família que mora em outra cidade. E aí, no final de ano, vocês se reúnem na sua casa. E por estar muita gente na sua casa, você precisa de um empregado doméstico que vai te ajudar. E aí, esse empregado doméstico que vai te ajudar é uma situação transitória, porque depois das festas, né, do final de ano, Ano Novo, Natal, etc., a sua família vai embora. Então, você não vai mais precisar desse reforço. Então, aqui eu vejo como uma transitoriedade. A substituição, quando você tem um empregado ou uma empregada doméstica que está afastada do trabalho, seja porque a empregada está grávida ou porque o funcionário foi afastado por um motivo de doença, não importa. O período que ele está afastado do trabalho, você pode contratar também um empregado por prazo determinado. Então, não teria necessidade de ter um outro tipo de contrato, mas sim esse por prazo determinado, que tem uma data de início e uma data de término, tá certo? E a outra forma é o contrato individual de trabalho doméstico, que é aquele que trabalha até 8 horas por dia ou 44 horas semanais, ou então na jornada 12 por 36, que são 12 horas de trabalho direto por 36 horas de descanso. Esses de 12 por 36 geralmente são os que cuidam de algum ente querido da sua família.
Então, a babá, o cuidador de idoso, o médico, o enfermeiro. Então, geralmente combina com esse tipo de profissional. Por que que combina com esse tipo de profissional? Porque são aqueles que você poderá ter outros profissionais juntos. Então, se entra, por exemplo, um enfermeiro, trabalha 12 horas, quando ele sai, pode entrar outro que vai trabalhar 12 horas enquanto esse está descansando. Então, quando exige esses cuidados e a pessoa que está sendo cuidada não pode ficar sozinha, geralmente se encaixa nessa jornada de 12 por 36, que são 12 horas de trabalho por 36 horas de descanso. Então, sabendo que existem esses 4 tipos de contrato, você vai fazer o orçamento da sua família. Então, você vai pegar o valor que você tem disponível, ver o valor das suas contas fixas, como que você vai fazer para agrupar aí esse valor de empregada doméstica e vai ter um valor aí de salário que você pode dar. Lembrando que o empregado ou a empregada doméstica, eles não se resumem somente ao salário. Então, você vai ter que fazer como um segundo passo o quê? Pesquisar a convenção coletiva de trabalho do doméstico da sua região. E nessa convenção coletiva de trabalho do doméstico da sua região, você vai encontrar todos os valores que precisam ser pagos ao empregado doméstico. Então, é um vale-cesta? É um vale-transporte? É um benefício de alimentação? Então, além do valor do salário, você vai ter esses benefícios da convenção coletiva de trabalho e vai ter também que pagar aquela guia de recolhimentos. Essa guia de recolhimentos, ela é o quê? Aquela guia DAI, que você conhece muitas vezes pela guia de FGTS. Mas dentro dessa guia, além do FGTS, tem o INSS, o seguro acidente de trabalho e aquele adiantamento da multa de 40% do fundo de garantia, que aqui no doméstico você paga como um seguro em 3,2% todos os meses, porque caso você dispense sua empregada ou empregado doméstico sem justa causa, o valor já está ali no fundo de garantia. Então, aqui você paga de forma antecipada. Por isso que tem formas de demissões que você saca esse valor que você já deu como antecipação. Você, empregador, pega esse dinheiro de volta. Então, vê que o empregado doméstico, ele é diferente aí dos outros tipos de funcionários que nós estamos acostumados no dia a dia como empregado de empresa. Então, aqui, num primeiro ponto, o que nós vamos ter? Nós vamos fazer o orçamento da nossa família, para entender qual o contrato que nós vamos usar, lembrando que o único empregado doméstico que nós não registramos no E-Social e não registramos a carteira de trabalho é a diarista ou o prestador de serviços diários, pois ele só presta serviços. Então, ele vai até 2 vezes na semana na sua casa, o valor que você vai combinar com ele é o valor da diária, e aqui eu já aproveito para lembrar que pague esses valores na diária, não caia na besteira de pagar ao final do mês, porque você pode ter o risco de esse valor ao final do mês ser reconhecido como um tipo de salário que pode acarretar outros problemas. Então, pague por diária, porque a única forma de você comprovar que essa diarista vai até 2 vezes na semana na sua casa é tendo os recibos da diária aí tudo direitinho, tá certo? Então, continuando. Essas outras 3 formas, que é o contrato por tempo parcial, o contrato por prazo determinado e o contrato individual de trabalho, cada um tem um valor. E aí você precisa ver qual o tipo de orçamento que você tem, o valor que você tem disponível para gastar com esse profissional, para você ver qual é o mais adequado. Lembrando que o contrato por prazo determinado, se for uma situação de transitoriedade ou substituição, como eu falei, você pode aí estar se encaixando a ele, porque na hora da dispensa do contrato por prazo determinado, você não paga o aviso prévio e você também não paga aí essa multa, né, que já está aí sendo aí paga no FGTS. Então, você levanta essa multa de 3,2% que no doméstico você paga já como um seguro antes, tá? Então, é muito importante entender essas diferenças para fazer o melhor contrato doméstico aí para sua casa. Depois de fazer o orçamento da sua casa e ver qual que é o tipo de contrato que você vai utilizar, o que eu te indico é que já tenha a função definida. Então, por exemplo, se você for contratar uma faxineira, o que você espera dessa faxineira? Ela vai limpar a casa? Ela vai lavar roupa? Ela vai passar roupa? Ela vai cozinhar?
tem que descrever todas as funções. Se for uma babá, ela vai cuidar das crianças, ela vai lavar roupa, ela vai cozinhar, ela vai levar as crianças na escola e buscar, ela vai levar no médico, o que são as funções dessa babá? Tem também cuidador de idoso, ele vai trocar uma fralda, ele vai dar banho, ele vai dar comida, ele vai lavar roupa, também coloca. O motorista, ele só vai fazer os serviços de levar e buscar você no seu trabalho, levar as crianças no médico, levar na escola, ou ele também vai ter alguns outros tipos de cuidado dentro da casa, como às vezes uma ajudinha como caseiro. Então, assim, tem que ter essas funções bem definidas para você colocar tudo que você espera, até mesmo para você fazer o anúncio de forma efetiva, tanto no LinkedIn, quanto no Instagram, quanto no seu Facebook. Então, é muito importante ter essas funções bem definidas. Outra coisa que você vai definir aí também junto com as funções, você vai perceber que você tem que tomar cuidado com o risco, que é o duplo vínculo. O que é o duplo vínculo? O empregado doméstico ele só pode trabalhar para sua casa e para sua família e atividades sem fins lucrativos. O que são sem fins lucrativos? São atividades que não têm o lucro, que é trabalhar exatamente para sua família, onde você não está lucrando. Aonde você lucra? Na sua empresa. O que acontece muito do empregador doméstico cair no erro? Geralmente, uma empregadora doméstica tem uma loja, ela tem ali a funcionária doméstica dela que acompanha ela ali na loja. E aí, ela de estar lá com o filho, às vezes o filho está dormindo, ela vira para essa empregada doméstica e fala assim, olha, você consegue ficar um pouquinho comigo no caixa? Minha funcionária aqui da loja faltou, me ajuda aqui hoje. Isso é o maior erro que você comete. Porque o duplo vínculo, ele é o quê? Ele é a sua empregada doméstica trabalhar como babá e ela trabalhar como na sua loja. E só dela fazer esse trabalho na sua loja, você vai ter que registrar a carteira de trabalho, você vai, como, por exemplo, o caixa da loja, você vai ter que pagar um outro salário e você vai ser empregadora dela, tanto na sua casa quanto na sua vida profissional, que é, no caso, a sua loja. Então, esse duplo vínculo, ele é um grande problema e tem muitos empregadores domésticos que caem nesse erro. Então, você precisa ter essas funções bem delimitadas de tudo que você precisa para fazer ali o anúncio da vaga, igual nós mostramos no LinkedIn, no Instagram e no seu Facebook, e também para você não cair no erro de chegar nesse duplo vínculo. Então, entenda, esse profissional doméstico ele só pode trabalhar para a sua casa e para sua família, tá certo? Depois disso, nós vamos fazer o quê? Nós vamos começar a montar o perfil desse profissional. Então, a partir do momento que você escolheu o contrato, deixa eu só tomar um golinho de água. A partir do momento que você escolheu o tipo de contrato que você vai usar, que você definiu todas as funções que você espera desse empregado doméstico, que você olhou já também a convenção coletiva de trabalho da sua região, você precisa saber aí o horário de trabalho, qual que é o horário de entrada e saída. Ele vai trabalhar das 8 às 17? Ele vai trabalhar das 8 às 13? Porque o que acontece aqui nesse horário de trabalho? Por exemplo, às vezes você está procurando uma babá. E aí você procurando essa babá, o seu filho estuda da 1 da tarde até as 7 da noite. E aí você volta, busca ele na escola e você não precisa dessa babá. Então, possivelmente, você precisa dessa babá das 7, digamos, que é o horário que ele acorda, até as 13, que é o horário que ela vai levar ele para a escolinha e depois ela pode ir embora. Às vezes tem dias específicos que você precisa, como segunda, quarta e sexta. Os outros dias você consegue ficar aí com seus filhos. Ou às vezes sendo um cuidador de idoso também da mesma forma. Você precisa só para terça e quinta, porque segunda, quarta e sexta você fica. Ou às vezes você precisa de um cuidador de idoso só para o sábado. E aí pode ser um cuidador de idoso que é diarista, prestador de serviços diários, porque ele não vai mais de 2 vezes na semana na sua casa. Então, por isso que você precisa ter isso bem específico para você não ter um gasto à toa. E a única pessoa que sabe disso é você. Não tem como a outra pessoa fazer isso para você, porque só quem sabe disso é você. Então, veja o horário de trabalho, veja os dias da semana que você quer que esse profissional vá. Então, é de segunda a sexta, só que às vezes se você é uma pessoa que tem maior dificuldade de tempo disponível para você treinar, às vezes é interessante que ele vá no sábado no começo, para você ter um contato aí com esse empregado doméstico e conhecendo ele. Aí, então, você pode pôr assim, ó, no começo eu quero que você venha de segunda a quinta
E em vez de sexta, você folga, você vai vir de sábado, porque eu quero te conhecer melhor, até porque você vai conviver com a minha família, com os meus filhos, com os meus pais, com os meus avós, nós vamos ter uma intimidade aí. Então, eu preciso que no começo você venha no sábado. Tenha isso bem específico. Por quê? Porque essa transparência desde o começo, ela não leva a questionamentos depois no ambiente de trabalho. Porque, como fala, acredito que a frase é até essa, combinado não sai caro, né? Então, aí você gerando essa transparência e falando assim, ó, no começo, no mínimo uns 3 meses, que é o período de experiência, eu quero você perto de mim, porque eu vou te avaliar, tudo, então eu quero que você venha de sábado. Aí, se por exemplo, esse profissional fala assim, de sábado para mim é apertado, então dá para vir um sábado sim, um sábado não, mas o fato é que eu preciso de alguém no começo aos sábados. Então, assim, é muito importante que tenha já isso aí limitado. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, horário de trabalho, dias da semana que você precisa, o tipo de contrato nós já olhamos e agora que nós já definimos aí o contrato de trabalho que nós vamos usar, nós já temos um valor de salário. E aqui o que eu te indico com esse valor de salário? Quando você for fazer a entrevista, o processo seletivo do seu funcionário doméstico, pergunte primeiro de tudo para ele qual que é a pretensão de salário que ele deseja receber. Por quê? Porque na hora que você for fazer essa entrevista de emprego, esse processo seletivo, você vai falar para ele com a maior transparência do mundo quais são as funções que você espera que ele exerça aí na sua casa e com a sua família. E na hora que você falar todas as funções, como por exemplo, eu preciso de uma babá que cuide de 2 crianças, 3 crianças, 1 criança, quantas crianças são? Que cuide de 2 crianças. E além de cuidar dessas 2 crianças, leva na escola, leva no médico, às vezes tem um médico na semana, ou às vezes tem uma atividade, vai para a natação, leve nessa natação. Passe roupa, lave roupa, faça refeição. Então, eu preciso de uma babá que faça todas essas funções. Aí, o lance é o seguinte, aí você pergunta para ela assim, o que você espera receber de salário para fazer tudo isso que eu estou te falando? Aí ela fala assim, eu espero uns R$2.500 para fazer tudo isso que você me falou. Só que aí, você tinha para essa pessoa R$2.000 só. E como você fez o orçamento da sua família, não tem como você ir além desses R$2.000. Até porque você vai ter que pagar aquela guia, você vai ter que pagar os benefícios da convenção coletiva. Então, aqui você já sabe que ela vai ter que descer esses R$500. E aí, ali na negociação, você já vai sentir se ela aceita ou não. Por quê? Porque tendo essa diferença do que ela espera receber e do que você pode pagar, possivelmente ela pode continuar procurando trabalho em outro lugar que atenda esses R$2.500 que ela espera ganhar como babá. Então, aí já tem essa consciência que você vai fazer todo esse processo de contratação, vai pôr sua energia, vai fazer contrato, vai pôr no e-social, vai pôr tudo e provavelmente essa pessoa não vai ficar na sua casa. Outra coisa também que é muito importante, quando você está fazendo entrevista, nunca pegue e contrate o primeiro profissional que você entrevista. Dê oportunidade para outros profissionais. Lembre-se de que você está procurando a excelência, o excelente profissional. E o inimigo do bom é o melhor. Então, não fica só com um profissional. Procure outros também. Para que aí você possa abrir um leque de oportunidades para efetivamente encontrar o excelente profissional. Então, não se apegue a um único profissional que você fez a entrevista. Pode ter outros que sejam melhor que ele, tá? Então, entreviste outras pessoas. Isso é uma dica que eu dou para você aqui e agora. Fora isso, o que você tem que fazer também? Demonstrar aí para esse profissional e ter em suas mãos o que você espera dele. Então, um exemplo. Pegue um papel, e aqui eu te indico fortemente que você pegue realmente um papel e escreva. Por quê? Porque esse papel você pode tanto revisitá-lo quando você estiver avaliando o empregado que está na sua casa, quanto você vai ter clareza de pensamento quando você escreve nesse papel. Então, você quer uma faxineira? Tem que ser impecável na limpeza, tem que ter cuidado com os objetos da casa. Então, não pode ser uma pessoa apressada, que sai quebrando tudo e fazendo as coisas rápidos. Ou então, às vezes, nem no primeiro momento quebra tudo, mas uma pessoa que tem pressa e sai fazendo a limpeza muito rápido, a possibilidade dela quebrar algo na casa é grande. Então, eu quero uma faxineira que tenha atenção, que tenha cuidado, que cuide das minhas coisas como se fossem as coisas dela. Então, você vê que ela tem um cuidado ali, tem um carinho com as suas coisas. Que não fale palavrão, por exemplo, porque às vezes
vai ter um contato direto com o meu filho. E se essa pessoa falar palavrão, possivelmente, como só para não falar certeza, que seu filho ou sua filha vai estar falando palavrão. Porque nós somos a média das pessoas que convivemos. Então, lembre-se, a sua empregada doméstica ou empregado doméstico, ele pode influenciar a sua família para o bem ou para o ruim. Depende de você investir tempo aí para ter um melhor profissional. Então, escreva tudo o que você espera. Você escrever tudo o que você espera vai facilitar na avaliação no período de experiência e vai facilitar também na hora da entrevista, porque você vai poder ver ali direitinho se a pessoa atende, conforme você vai perguntando e conversando, aquilo que você espera. Outra coisa, peça para ela pelo menos o telefone dos outros 3 últimos trabalhos, lugares que ela trabalhou. Porque aí, você conversando com os últimos empregadores domésticos, você vai entender se eles indicam, se não indicam, o que tinha de falha, por que deixou de trabalhar. É muito bom pegar essas 3 últimas experiências. Se tiver só uma, aí vai de você aceitar. Eu indico sempre as 3 últimas. Só que aqui você já consegue ver como você tem que investir tempo, você tem que ligar. Imagina uma pessoa que não tem o mesmo interesse que você, que presta esses serviços ligando e falando com o último empregador. Qual o interesse que ele tem? Esse profissional não vai trabalhar na casa dele. Então, você tem que investir esse tempo e fazer essas ligações e buscar essa excelência, tá? Então, vamos lá. Outra coisa também, ver se você quer alguém experiente. Por quê? Porque se você não contratar alguém experiente, um exemplo, você está entrevistando uma babá. A babá não é experiente com criança. E aí você tem um tempo disponível para treinar ela e você quer realmente uma pessoa que não tem experiência, porque digamos que você não quer que ela traga vício de outro trabalho, de outro patrão, né, de outro empregador doméstico. Você quer ensiná-la do zero. Então aqui você não precisa de alguém necessariamente que tem experiência. Só que às vezes é uma criança que tem autismo ou é uma criança que tem um outro tipo de necessidade especial. E aí aqui o interessante seria essa babá ter uma experiência, um curso também para lidar com essa criança que tem necessidade especial. E aí o que seria legal? Ela já ter essa experiência. E aí dificilmente você vai poder treinar. Porque você vê que é uma experiência técnica, que às vezes, eu até falei que às vezes é até legal ela ter um curso. Então, se for necessário até mesmo um curso, você não vai poder treiná-la, ela vai ter que trazer essa bagagem. Então, por exemplo, se for um cuidador de idoso, que é um idoso com Alzheimer, ele também precisa trazer um curso, e aí você não vai poder treinar, porque você não tem essa técnica, né, para treiná-lo. Ou então você realmente não tem tempo, e você já quer um profissional que venha com muita bagagem e experiência, para lidar aí com o dia a dia. Então, sendo uma faxineira, uma babá, então você já quer alguém que seja mais fácil de treinar, né? Porque já vai vir com uma carga de experiência. Só que ao mesmo tempo você tem que treinar. Por quê? Porque a sua casa não é igual à casa de outras pessoas. É a sua casa, com as suas particularidades, né? Com o seu perfil, tá? Então aqui você também é muito interessante definir esse grau de experiência que você espera, né? Outra coisa também que é legal, ver se esse profissional mora perto. Teve uma vez que eu caí na besteira de contratar essas pessoas que prestam serviços, né, para fazer isso por você. E essa pessoa, primeiro de tudo, que ao mesmo tempo que essa pessoa escolheu e trouxe o profissional aqui para eu entrevistar, eu acabei investindo tempo entrevistando esse profissional. Só que o que aconteceu? Ele trouxe profissionais que moravam muito longe da minha casa. E aí eu caí na bobeira, né, de não perguntar, não traçar o perfil, tudo. E aí eu contratei uma profissional que morava do outro lado da cidade. E aí ela morava do outro lado da cidade, eu nem preciso te dizer que ela pegava 2 horas de transporte coletivo até minha casa, 2 horas para voltar da minha casa para a casa dela, fora o alto valor de vale transporte, que não tinha nada a ver com o meu orçamento, né, que eu poderia ter economizado. Eu também tive aí o caso de ela desistiu do trabalho, né? Então, fora o alto valor do vale transporte, ela acabou desistindo do trabalho. Porque quem consegue 2 horas num transporte coletivo para vir e 2 horas para voltar, 4 horas no transporte coletivo só num dia, muito tempo, né? Então, ou ela desistiu, né? Mas no caso, ela poderia ter continuado aí procurando um trabalho mais próximo da casa dela. Então, assim, são pontos que tem que prestar atenção. Outra coisa também, identifique se você quer algum pré-requisito. O que são pré-requisitos? Se for um motorista, ele vai ter que ter a Carteira Nacional de Habilitação, CNH, válida. E vai ter que ter
te dar a certidão aí do Detran. Vai ter que também cumprir outros requisitos, como, por exemplo, às vezes você quer um curso de direção defensiva, então tem que saber aí o que você espera, por exemplo, desse motorista. Agora, se for uma babá, você quer um curso de primeiros socorros, às vezes um treinamento em especial para crianças com necessidade especial, se for um cuidador de idoso da mesma forma, se for uma faxineira ou uma cozinheira, às vezes você quer que ela tenha um curso ali de culinária. Então, se tiver algum pré-requisito que você queira que, antes da entrevista, esse profissional doméstico tenha, já peça que ele te envie o certificado por foto no seu WhatsApp. E aqui o que eu te indico antes de você entrevistar, que você peça o RG e o CPF e aí peça também já esse certificado do curso, para que você também faça uma gestão do seu tempo. Porque se você quer um profissional que tenha esse curso, que tenha essas qualificações, para que você vai já chamar ele para sua casa, colocar um tempo ali para fazer essa entrevista, sendo que na primeira coisa que você vai perguntar, você trouxe o certificado? Ah, mas eu não tenho certificado. O profissional te responde. Aí você perdeu todo um tempo que você poderia estar fazendo outras coisas e selecionando outros empregados aí para você fazer entrevista. Então, se você tem esse pré-requisito, já peça antes. Outra coisa que é interessante também do motorista, que nós estávamos falando, é que se você for contratar um motorista e as multas que ele tomar forem ser passadas para a Carteira Nacional de Habilitação dele, a CNH dele, e também forem ser descontadas o salário, tem que estar combinado desde a entrevista. Ele precisa saber isso desde a entrevista, antes de vocês fazerem aí o contrato que você escolheu, né, de trabalho. Então, tudo precisa ser levado e tocado na maior transparência do mundo. Porque você evita problemas no ambiente de trabalho. Porque imagina você fez toda a contratação do motorista, aí você vai virar para ele e falar assim, você tomou uma multa, né? Eu vou ter que descontar do seu salário. Mas ele fala assim, mas eu nem sabia. Então já gera todo um conflito. Então, é aquela coisa que nós já falamos, o combinado não sai caro. Então, haja com transparência desde o início para você evitar qualquer probleminha ali no dia a dia. E a comunicação, ela sendo eficiente, você leva aí seu relacionamento com o seu funcionário doméstico da melhor forma possível. E aí, tudo isso que é bom de relacionamento entre você e seu empregado doméstico, pode ter certeza que vai impactar diretamente a sua casa e a sua família. Então, é preciso estar próximo de qualquer forma aí do seu funcionário que está convivendo com a sua intimidade e com as pessoas que você mais ama. Tá certo? Outra coisa que eu sempre falo também que é muito legal. Se você tem animal, um gato, um cachorro, um periquito, já pergunta se ele gosta de animais, porque tem profissionais que têm medo, têm pavor, por exemplo, de cachorro. Então, ele não vai ficar aí na sua casa, ou se ele ficar, ele não vai cuidar direitinho dos seus animais. Então, se tem gato, tem que gostar de gato, tem que gostar de cachorro. Então, é muito interessante. E isso também você só vai sentir no dia a dia. Por isso que é muito importante, se você não tem tempo, colocar aqueles sábados no início, no período de experiência. Que daí você vai vendo se ele também tem cuidado com o seu bichinho. Porque muitas vezes nós sabemos que nosso bichinho, o meu cachorrinho aqui que eu tenho em casa, a Vitória, ela é mais da minha família do que muitas outras pessoas. Então, assim, é importante ter esse cuidado, né, com o bichinho e gostar do bichinho. Porque pode ser que esse profissional ele vai ficar sozinho depois com o seu bichinho. E aí, se ele não gostar de animal, provavelmente ele não vai tratar bem, né, o seu bichinho. Então, tem que sentir isso. E aí, ver se você tem alguma exigência em específico, como ter disponibilidade para fazer hora extra de vez em quando, poder dormir no trabalho, poder viajar, porque tem empregado doméstico, por exemplo, que não pode fazer hora extra, porque ou tem outro trabalho, ou porque o cônjuge, né, o marido, não deixa fazer hora extra. Então, é bom e é muito importante ser específico, ser transparente, desde o início aí da sua contratação doméstica. Então, quando você faz tudo isso e especifica esse perfil, sempre lembrando que o melhor dos mundos é anotar no papel para você ter clareza de pensamento e para você poder avaliar no período de experiência, que é quando você vai ver se você realmente contratou o excelente profissional ou se você vai ter que continuar a sua busca. Porque é isso que te separa do excelente para o ruim. Então, tem que investir tempo. Não é simples, não é fácil contratar empregado doméstico, mas pode ser simples.
quando você investe tempo em conhecimento, conhecer os tipos de contrato que existe, conhecer o seu orçamento, conhecer o perfil da sua família, acompanhar principalmente no início aí desse trabalho do seu empregado doméstico, entrevistar mais de um profissional, não ficar preso a um profissional só, fazer isso você mesmo, ter o controle dessa contratação para sua família. Fazendo tudo isso, eu tenho certeza que você vai aí encontrar um excelente profissional. Buscar ali nos grupos de WhatsApp, buscar no LinkedIn, no Facebook, mas sempre entendendo que tanto a indicação quanto esse profissional indo atrás de você não te tiram a responsabilidade de você colocar e investir tempo nessa contratação. Porque só você sabe o perfil, sabe o contrato, sabe tudo que você precisa. E outra coisa que eu te indico, como uma dica e uma ideia, é que a lei do doméstico, ela possibilita que você contrate até 2 vezes na semana um profissional doméstico. Então, às vezes, o que é legal também quando você não tem tempo? Você contratar como diária, e aí você pode contratar até no domingo, como uma prestação de serviços diários. Aí faz uma diária, por exemplo, como faxineira, e aí você vê que você gostou, e aí você já pega e já faz um contrato de trabalho doméstico e já vai acompanhando. Então, assim, mas nunca largar na mão de alguém. Lembre que quem tem o interesse em dar o melhor para sua família é você. E quem não quer ter problemas com a justiça do trabalho é você. Então, invista tempo, aprenda, vale a pena. É um profissional que está na sua casa, está na sua família, desfrutando da sua intimidade. Então, todo o tempo que você colocar e investir nisso, você está dedicando não ao profissional em si, mas sim à sua família. Tá certo? Então, dito isso, mais uma vez eu quero lembrar que essa live aqui é gravada. Me mande as suas perguntas aqui no chat ou me busque nas redes sociais, comente aqui nesse vídeo, me mande tudo, que não fique com dúvida, que eu vou procurar responder o mais rápido possível, isso eu te prometo, tá? Também te indico que dê um like, né? Já deixa aqui seu gostei no vídeo, para que ele possa chegar para outras pessoas também que precisam, né, como empregador doméstico, desse conteúdo. Já manda também para as pessoas aí que você conhece, que também precisam. Lembrando que essa live aulão, ela vai ficar online e disponível somente até a semana que vem, na segunda-feira, onde eu vou tirar do ar e vou mandar para o curso. Então, tem aí uma semana para aproveitar esse conteúdo e fazer todas as anotações, tá certo? Então, espero que você tenha anotado tudo. Separe o perfil da sua casa, faça seu orçamento familiar, veja o contrato que você vai contratar, aproveite todas as dicas e não se canse em procurar o melhor profissional para sua casa e para sua família. Nós nos vemos então na segunda-feira que vem, na nossa próxima live aulão. Eu te vejo lá.